Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, mesmo que nessa quarentena, mas estejam firmados no Senhor, fortalecidos no Senhor, na sua graça e no seu poder. Venho falar com vocês mais uma vez sobre o lar cristão. Estamos estudando um pouco esse tema, tratamos sobre como o Senhor vê o lar, como devemos estar firmados na sua aliança, no seu pacto. Esse é o nosso fundamento, o Evangelho do Senhor, a sua lei, a história da redenção, onde ele revela o seu pacto de amor, de graça, a sua bondade para com o seu povo e, sobretudo, com a família da fé. Hoje eu quero tratar com vocês sobre o reflexo da aliança de Deus no lar cristão, falando como nós, como povo de Deus, como maridos, esposas, pais, filhos, como família da fé, devemos viver no lar o reflexo do Evangelho, o Evangelho que revela o amor e a graça de Deus, a lei de Deus que revela a maneira como devemos viver e andar para a glória dele e para o nosso próprio bem. Bom, a aliança deve modelar o povo de Deus. A aliança do Senhor, o pacto que ele faz com o seu povo, onde o Senhor revela como devemos andar e viver, revela a sua vontade e modela os nossos passos, modela o nosso pensamento, modela a forma como nós vivemos aqui, como nós nos movemos aqui. Deve modelar os nossos relacionamentos com Deus e o nosso relacionamento com o próximo, o nosso casamento, a relação entre pais e filhos, a maneira como lidamos com o emprego, a maneira como lidamos com o mundo, como lidamos na família, tudo isso é modelado pela lei de Deus. Através do pacto, o Senhor, ele revela ao homem a sua vontade e nessa sua vontade ele deseja que esse homem seja santo como ele é santo. Esse é o propósito de Deus. Afinal de contas, ele nos fez a sua imagem e semelhança para que nós o reflitamos neste mundo, nós sejamos como ele é, e o aspecto primário que vemos no Senhor Deus é a sua santidade, aquilo que nos leva a temê-lo, aquilo que nos leva a adorá-lo. A sua santidade revela a sua grandeza, revela o seu poder, e a sua majestade revela o quão distante Deus está do pecado, o quão puro ele é, e isso nos coloca humilhados na presença dele, quedados diante do seu poder e da sua majestade para adorá-lo, sendo nós os seus súditos e sendo ele o nosso rei. Bom, o lar cristão, ele se revela pela vontade de Deus como esse modelo de santidade no mundo. O Senhor chama o seu povo, e nós vemos na palavra de Deus o pacto, a aliança do Senhor, sendo feita com famílias, né? O Senhor chama pais, mães e filhos, faz um pacto com eles e abençoa a sua descendência. Tem um projeto de que a sua descendência, nela, o Senhor derrame a sua graça, a sua bênção, derrame nela a sua bondade, o seu amor. Nós vemos isso na história da redenção, inúmeras famílias sendo abençoadas. O livro de Gênesis trata de genealogias. Nós vemos a genealogia de Adão, nós vemos a genealogia de Sete, nós vemos a genealogia de Abraão, nós vemos várias genealogias demonstrando a bênção de Deus àqueles que ele chama e aos seus descendentes. A família que o Senhor chama para ser seu povo, para ser para ser o povo da aliança. Então, essa família chamada pelo Senhor, ela é convocada para ser um modelo de santidade. Eis aí o primeiro aspecto que eu quero tratar com os irmãos hoje, de dois aspectos que serão tratados. O primeiro é este: a nossa família deve ser um modelo de santidade. E como herdeiros da aliança, nos cabe buscar vivermos a santidade de Deus revelada na sua palavra. O viver santo é aquele viver que o Senhor aponta na sua palavra, que devemos perseguir, devemos desejar, mas ao mesmo tempo devemos aplicar isso à nossa vida e ensinar isso também aos nossos filhos, à geração que virá. Há uma relação multigeracional aí. Ao tempo em que lutamos para nós mesmos nos santificarmos, e essa é uma ação do Espírito Santo de Deus que move em nós, e ao mesmo tempo uma ação de nós mesmos que, tendo nascido de novo, desejamos agradar o Senhor e sermos santos.
o Senhor nos leva também a ajudarmos, ensinarmos a geração que o Senhor coloca nas nossas mãos para apresentar o Evangelho, a desejarem a santidade, a buscarem a santidade de Deus também. É nesse lar cristão, então, que nós como pais, homens e mulheres, mas sobretudo os homens como reis, profetas e sacerdotes devem labutar no ensino dos seus filhos, no ensino da geração que virá, como devem viver para a glória de Deus. Um viver piedoso, um viver que objetiva que a palavra de Deus seja anunciada através das suas próprias vidas, que o Evangelho seja vivido no seu andar, seja vivido no seu falar, seja vivido nas suas decisões. Esse é um desafio imenso. Paulo vai apontar em Efésios, a partir do capítulo 5, exemplos desse viver piedoso. No lar cristão, na relação do marido e da esposa, no lar cristão, da relação de pais e filhos, também na sociedade, na relação entre senhores e servos, e em tudo mais ele aponta, orienta que devemos estar revestidos da armadura de Deus. O homem, juntamente com a sua esposa, o homem crente, juntamente com a sua esposa, tem nesse lar cristão um ambiente propício para instruir os servos do Senhor, os filhos da aliança. Os homens, eles devem se portar nesse ambiente como profetas que instruem os seus filhos, como sacerdotes que intercedem pelo seu lar, pelos seus filhos e esposas, e como reis que protegem a sua casa dos males e governam esse lar para a glória de Deus. Aí está um grande desafio, e o Senhor nos cobrará que o vivenciemos de forma completa para a glória dele. Está aí o primeiro exemplo de autoridade que qualquer indivíduo terá na vida: os pais no lar. O primeiro exemplo de pastoreio está ali no lar, quando os pais, sobretudo o pai, pastoreia a família, objetivando levá-la aos pés do Senhor. É nesse ambiente que os nossos filhos, em que aqueles que habitam no nosso lar, devem observar um viver piedoso, uma luta pessoal por uma santidade para a glória de Deus, onde eles devem observar uma vida do servo de Deus que busca viver para a glória do Senhor, e então devem passar a imitar esse proceder, devem passar a imitar esse viver para a glória do Senhor. Aonde mais eles poderiam ver isso? Fora do lar cristão? Certamente nós teremos, fora da nossa casa, exemplos de servos e servas do Senhor que dedicaram as suas vidas a um viver piedoso. Certamente nós veremos isso em biografias maravilhosas de servos de Deus, mas quando podemos ver isso dentro da nossa própria casa, isso se torna algo marcante. Não são poucos os casos, irmãos, creiam-me, de jovens ou de homens e mulheres que falam do mau exemplo que tiveram nos seus lares, tendo os seus pais como líderes ou como pessoas tidas como crentes, mas que no lar demonstravam viver completamente distante do Evangelho, completamente distante da palavra de Deus. Como é triste ver homens, mulheres, jovens que cresceram tendo um mau exemplo no lar, olhando para os seus pais, dizendo: eu quero me distanciar um tanto quanto a vida que eles tiveram, quero me distanciar daquela forma como eles viveram, quero viver diferente do exemplo que eles deram. Irmãos, todos os atos vividos e praticados na família devem ser guiados por esse propósito, princípio, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O propósito estabelecido por Deus de sermos santos para a sua glória, de termos a nossa vida para o seu louvor, de sermos um modelo de santidade. Esse é o primeiro aspecto que rapidamente eu queria pensar contigo. Mas um segundo aspecto é que a família cristã, o lar cristão, ele é um ambiente centrado na pessoa bendita do Senhor Jesus. Um ambiente em que Cristo ocupa a centralidade. Então, todo o nosso mover, nosso pensar, deve ter como objetivo a glória do Senhor, o anúncio do seu Evangelho, a glorificação da sua pessoa. Joel Bick vai falar sobre essa caminhada da vida em santidade, que tem como centro Cristo, e ele aponta 4 passos que devemos buscar no viver piedoso para a glória de Cristo. Ele diz que, em primeiro lugar,
Nós devemos ensinar aos nossos filhos e a nós mesmos acerca de Deus, quem Ele é, como Ele é, a sua majestade, a sua soberania, a sua personalidade trina, os seus atributos, a sua santidade, o seu caráter. Quem é Deus? Quem é Cristo para nós? Qual é a posição que Ele ocupa na nossa vida? Em segundo lugar, Joel Bick fala que devemos passar a ensinar sobre o pecado, a queda, a sua consequência, seus efeitos em nós, ou seja, o conceito da depravação total e da miséria espiritual que alcançou a nós, seres humanos, quando nos afastamos de Deus. Como o nosso pecado fere a Cristo, como o nosso pecado vai contra o seu evangelho e a sua obra salvífica, a sua obra vicária na cruz do Calvário em nosso favor. Pensamos em Cristo nas nossas atitudes. Em terceiro lugar, Joel Bick fala que devemos ensinar sobre a necessidade do novo nascimento e cuidarmos que o nosso coração esteja firmado nesse novo nascimento, uma novidade de vida em Cristo. Devemos falar sobre o sangue de Cristo que expia os nossos pecados, sobre a necessidade da fé nele e sendo essa a única fé salvadora, sobre a ressurreição do Senhor Jesus e a ressurreição do nosso próprio corpo, aqueles que esperam no Senhor, sobre a glorificação do Senhor Jesus e sobre a sua iminente volta. Devemos centrar a nossa vida na obra de Cristo, no seu retorno, no fato de que em breve Ele virá. Em quarto e último lugar, Joel Bick vai falar que devemos ensinar sobre a lei moral de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho, sobre a necessidade de sermos santos para a glória do Senhor, de manifestarmos os frutos de graça na nossa própria vida, demonstrando que Cristo de fato nos salvou e que vivemos nele e para Ele. Bom, esse lar centrado em Cristo é um lar onde, então, os pecadores, eles não têm medo de manifestarem ou apontarem os seus próprios pecados, confessarem uns aos outros os seus próprios pecados e buscarem ajuda uns nos outros para caminharem para a glória de Deus. Não há medo nesse ambiente de se haver exortação mútua. Pais e filhos se exortam mutuamente para a glória de Deus. Cônjuges se exortam mutuamente para a glória de Deus, porque o orgulho caiu por terra e o objetivo mútuo da família é que Cristo seja glorificado. Nesse lar, irmãos, centrado em Cristo, os crentes admitem os seus pecados e não vivem como pessoas que já alcançaram um nível de santidade. Isso é hipocrisia. Nós todos carecemos de Cristo, carecemos demais de Cristo, carecemos ser mais transformados por Cristo. Pais e filhos, eu como pastor preciso disso, nós precisamos disso e os nossos filhos também. Caminhamos juntos, num lar centralizado em Cristo, para uma santificação, para então alcançarmos em Cristo a glorificação do último dia. Então apenas nesse dia essa obra terá sido concluída nele. Esse lar, portanto, centrado em Cristo, não há medo de se admitir o pecado, não há medo de se arrepender, não há medo de se pedir perdão. Pelo contrário, os membros dessa família se prostram juntos de joelhos para confessar os seus pecados diante do Senhor. E nisso há imensa graça, imensa restauração da parte do Senhor. Nós, como pais, precisamos pensar que o lar cristão é esse ambiente de graça. Antes da igreja ser esse ambiente de graça, antes de qualquer outro ambiente ser esse ambiente de graça. Irmãos, nós nos preocupamos muito e sim, devemos nos preocupar. Onde os nossos filhos estudam, aonde nos congregamos, sim, precisamos de uma igreja centrada na palavra de Deus, numa igreja que pregue a palavra de Deus com fidelidade, onde hajam líderes que tenham compromisso com as sagradas escrituras e que busquem viver essa palavra de Deus, que a família desses líderes sejam reflexo de uma vida que luta pela santidade e por viver centralizados em Cristo, sim. Nós também nos preocupamos em colocar os nossos filhos em escolas boas. Alguns de nós se preocupam mais em colocá-los em escolas que têm um alto índice de aprovação no Enem. Outros estão preocupados em colocá-los em escolas confessionais, julgando que lá eles terão então o anúncio do Evangelho. Claro que essa segunda hipótese é muito melhor, mas me permita dizer uma coisa.
o primeiro lugar onde o Evangelho é pregado e anunciado à nossa família não é na igreja, mesmo centrada no Evangelho, mesmo centrada na palavra, uma igreja firme e fiel. Também não é na igreja, na escola confessional. O primeiro lugar onde o Evangelho é pregado à nossa família, irmãos, é o nosso lar. A melhor igreja é a igreja onde vivemos a fé, o nosso lar. É onde o culto doméstico acontece, o nosso lar. E então esse culto no lar, ele se reflete no ajuntamento santo do povo de Deus, e essa igreja, que é esse ajuntamento de famílias do povo da aliança, que está diante de Deus, então vive um culto pujante, um culto alegre, um culto feliz na presença do Senhor. Eu penso que a melhor escola não é aquela que tem a melhor aprovação no Enem, é aquela escola do lar, onde nós, pais, somos um modelo de santidade para os nossos filhos, e onde eles aprendem algo que o Enem não vai cobrar, mas que o Santo Senhor e Juiz das nossas vidas um dia há de cobrar deles. Santidade, transformação de vida, uma vida centrada em Cristo, uma vida firmada no louvor da sua glória. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, e nós possamos viver no lar cristão uma vida de santidade e uma vida centrada em Cristo. Amém.